Olá, é Isabela Loures, ledora de audiolivros para pessoas com deficiência visual. Mais uma vez estamos aqui na Rádio Teletema, Espaço da Inclusão, para o nosso programa Momento do Audiolivro. Hoje eu separei para vocês a leitura de um pequeno conto embutido no romance Um Q84 de Haruki Murakami, chamado A Cidade dos Gatos. Porém, eu vou dar a vocês uma pequena contextualização do trecho desta leitura em que Tengo Cavano, o protagonista do livro, está a caminho de uma visita para o seu pai, que está internado em um sanatório distante da cidade por problemas de saúde e demência. Portanto, esse trecho de leitura será dividido em dois momentos. O primeiro, dentro do trem onde ele está viajando em direção ao sanatório, e logo depois, já estando pai e filho juntos, na visita do hospital. Vamos ao mini-conto então, e uma boa leitura. Estou na estação de Tóquio. Hoje não tenho nada a fazer. Se eu quiser, posso ir para qualquer lugar. Tengo comprou os bilhetes de ida e volta de Tóquio a Shikura. Quando o trem partiu de Tóquio, Tengo tirou o livro de bolso e começou a ler. Uma das histórias era de um jovem que ia a uma cidade dominada por gatos. O título era A Cidade dos Gatos. Uma história fantástica de um escritor alemão de quem Tengo nunca tinha ouvido falar. Segundo a nota editorial, fora escrito no período entre guerras. O jovem viajava sozinho com apenas uma mala sem destino certo. Ele seguia de trem e, se encontrasse um local interessante, descia. Procurava um alojamento, conhecia a cidade e ficava no local o tempo que quisesse. Quando enjoava, pegava novamente o trem. Era assim que costumava aproveitar as férias. Um dia ele viu um rio muito bonito da janela do trem. O rio serpenteava graciosamente por entre as colunas verdejantes, e no sopé de uma delas havia uma pequena cidade que parecia ser muito tranquila, com uma antiga ponte de pedra sobre o rio. O cenário era muito convidativo. Aqui devem servir uma truta deliciosa, pensou o rapaz. Quando o trem parou na estação, o jovem pegou a mala e desceu. Foi o único passageiro a descer. Tão logo ele saiu, o trem partiu. Não havia nenhum funcionário na estação. Por aqui deve ser tudo muito calmo, pensou o rapaz. Atravessou a ponte de pedra e foi para a cidade. Nela imperava o mais absoluto silêncio. Não havia viva alma. Todas as lojas estavam com as portas fechadas e não havia ninguém na prefeitura. No único hotel da cidade, também não havia ninguém na recepção. O rapaz tocou a campainha e, mesmo assim, ninguém apareceu. Era como uma cidade fantasma. Ou talvez todos estivessem fazendo a sesta. Mas ainda eram 10h30 da manhã, muito cedo para repousar. Ou, quem sabe, acontecer alguma coisa e todos tiveram que abandonar a cidade. Como o próximo trem só passaria na manhã seguinte, o jeito era passar a noite lá. O rapaz caminhou pela cidade para passar o tempo. Mas, na verdade, aquela era uma cidade de gatos. Ao anoitecer, muitos atravessavam a ponte de pedra de volta para a cidade. Gatos de vários tipos e cores. Eram bem maiores que um gato normal, mas não havia dúvidas de que eram gatos. O rapaz ficou apavorado ao presenciar a cena e se escondeu rapidamente no alto de um campanário no centro da cidade. Os gatos agiam com a maior naturalidade. Alguns abriam as lojas, enquanto outros começavam a trabalhar na prefeitura, ocupando suas mesas de trabalho. Mais e mais gatos continuaram chegando pela ponte. Eles faziam compras nas lojas, iam para a prefeitura resolver assuntos administrativos e comiam no restaurante do hotel. Os gatos também tomavam cerveja no bar e cantavam alegremente as músicas de gato. Um deles tocava acordeão e outros dançavam ao compasso da música. Como os gatos enxergam no escuro, praticamente não havia necessidade de luz, mas naquela noite, a lua cheia iluminava toda a cidade e o rapaz, mesmo escondido no campanário, conseguiu observar tudo do começo ao fim. Quando o dia estava prestes a raiar, os gatos fecharam as lojas, terminaram seus respectivos afazeres
e, em bando, atravessaram a ponte, retornando para o local de onde vieram. Ao amanhecer, os gatos já haviam partido e a cidade ficou novamente deserta. O rapaz desceu do campanário, foi para o hotel, escolheu uma cama e pegou no sono. Ao sentir fome, foi para a cozinha do hotel e comeu os restos de pão e de peixes que os gatos haviam deixado para trás. Quando começou a escurecer, o rapaz se escondeu novamente no campanário e observou os gatos até o amanhecer do dia seguinte. O trem parava na estação um pouco antes do meio-dia e um pouco antes do anoitecer. Se o rapaz quisesse seguir viagem, era só pegar o trem da manhã. Se quisesse voltar para a estação anterior, era só pegar o trem da tarde. No entanto, ninguém descia ou pegava o trem naquela estação. Mesmo assim, o trem parava sistematicamente e partia um minuto depois. Por isso, caso desejasse, era só pegar o trem e deixar para trás aquela estranha cidade dos gatos. Mas o rapaz não fez isso. Ele era jovem, tinha muita curiosidade, ambição e um enorme espírito aventureiro. Queria conhecer um pouco mais aquela estranha cidade. Queria saber como e desde quando ela se tornara dos gatos. Queria descobrir como eles se organizavam e o que faziam. Enfim, queria saber coisas desse tipo. Certamente, ninguém mais, a não ser ele, vira o que de fato ocorria naquela cidade. Na terceira noite, ocorreu uma pequena discussão na praça embaixo do campanário. "Vocês não acham que por aqui está cheirando a gente?" disse um dos gatos. "Já que falou nisso, há dias que venho sentindo um cheiro esquisito", disse outro, fungando o nariz. "Para falar a verdade, eu também estou sentindo", comentou um outro. "Isso é muito estranho. É impossível um ser humano conseguir chegar até aqui", disse outro. "É mesmo. Nenhum humano conseguiria chegar à cidade dos gatos." "Mas com certeza é o cheiro deles." Os gatos se organizaram e começaram a fazer uma busca por toda a cidade, como grupos de patrulheiros. Quando necessário, o olfato deles pode se tornar extremamente aguçado e, por isso, não levou muito tempo para descobrirem que o cheiro vinha do campanário. O rapaz escutou os toques macios das patinhas subindo delicadamente os degraus. "Estou perdido", pensou. Os gatos estavam extremamente agitados e muito irritados com o cheiro humano. Suas garras eram grandes e afiadas e seus dentes brancos e pontudos. Naquela cidade não era permitida a presença de humanos, por isso o rapaz não tinha ideia do que poderia acontecer com ele caso o encontrassem. E sabia que os gatos jamais o deixariam partir tranquilamente, levando o segredo deles. 3 gatos subiram no campanário e começaram a farejar o local. "É muito estranho", disse um deles, mexendo rapidamente os longos bigodes. "O cheiro vem daqui, mas não tem ninguém." "Realmente é muito estranho." "Mas, de qualquer modo, não tem ninguém aqui. Vamos procurar em outro lugar." "Não consigo entender." Após dizerem isso, os gatos foram embora indignados, balançando a cabeça. O rapaz escutou os passos descendo as escadas e viu os gatos sumindo no breu da escuridão noturna. Ele respirou aliviado, mas também estava confuso. Afinal, o espaço era pequeno e os gatos ficaram praticamente frente a frente com ele, quase que os narizes se tocaram. Era impossível que não tivessem visto. Mas o estranho era que os gatos não o viram. O rapaz olhou para as próprias mãos e constatou que podia vê-las. Elas não estavam invisíveis. Estranho. De qualquer modo, logo de manhã pegaria o trem e deixaria a cidade. Era muito perigoso permanecer ali. Nem sempre a sorte poderia estar a seu lado. No entanto, no dia seguinte, o trem da manhã não parou naquela estação. O trem passou diante de seus olhos sem reduzir a velocidade. O mesmo aconteceu com o trem da tarde. Ele chegou a ver o maquinista sentado na cabine. Chegou a ver os rostos dos passageiros pela janela. Mas o trem não fez menção de parar. Eles pareciam não enxergá-lo na plataforma. Quando o trem da tarde passou por ele, o entorno ficou ainda mais silencioso e começou a anoitecer.
Logo chegaria a hora de os gatos aparecerem. O rapaz sabia que estava perdido. Foi então que finalmente percebeu que ali não era a cidade dos gatos. Ali era o local em que ele se perderia. Um lugar preparado para ele e que não existia neste mundo. O trem jamais pararia naquela estação para levá-lo de volta ao mundo de onde viera. Tengo leu o conto 2 vezes. Chamou-lhe a atenção o trecho local em que ele se perderia. O pai não disse nada, os dois mantiveram-se em silêncio. Será que você poderia ler alguma coisa? Se o senhor não se importar, gostaria de ler a história sobre a cidade dos gatos. Pode ser? Se não for incômodo, gostaria de ouvir. Tengo tirou o livro do bolso e começou a ler A Cidade dos Gatos. O pai continuou sentado ao lado da janela e, sem mudar de posição, ouviu atentamente a história. Quando terminou, seu pai estava completamente imóvel, com os olhos fechados. Parecia até que tinha dormido, mas não tinha. Ele apenas estava profundamente mergulhado no mundo da história. Precisava de um tempo para sair de dentro dele e Tengo esperou pacientemente que ele retornasse. A cidade foi construída pelos gatos? Ou foram os homens que a construíram e depois os gatos passaram a viver nela? Não sei, parece que foi construída pelos homens muito tempo atrás. Por algum motivo, os homens deixaram a cidade e os gatos passaram a viver nela. Poderia, por exemplo, ter acontecido uma epidemia e matado todo mundo. Quando se cria um espaço vazio, alguma coisa precisa preenchê-lo. Todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso? Exato. Que tipo de vazio o senhor está preenchendo? O pai esboçava contrariedade. Os cílios compridos desceram, escondendo os olhos. Com uma pitada de sarcasmo, disse: Você não sabe? Não. O pai estufou as narinas e arqueou uma das sobrancelhas. Se você não consegue entender alguma coisa sem receber explicações, significa que continuará não entendendo, apesar das explicações. Entendi. De qualquer modo, o senhor está preenchendo algum tipo de vazio. Se é assim, quem vai preencher o vazio que você deixou? Você. Isso está mais que claro. Eu preenchi o vazio que alguém deixou e você vai preencher o vazio que vou deixar. É como um revezamento. Como os gatos que ocupam a cidade abandonada. Sim, perde-se como na cidade. Perde-se como na cidade. A mulher que te deu a luz não existe mais em lugar nenhum. Não existe em lugar nenhum. Perdeu-se como a cidade. Isso significa que ela morreu? O pai não respondeu. Afinal, quem é o meu pai? Não passa de um vazio. Sua mãe se envolveu com o vazio e deu a luz. Eu é que preenchi esse vazio. Após dizer isso, o pai fechou os olhos e se calou. Envolveu-se com o vazio. Isso mesmo. E foi você que me criou? É isso? Eu já te disse? Eu saí desse vazio? Não houve resposta. Tengo cruzou os dedos sobre os joelhos e olhou frontalmente para o pai. Pensou: este homem não é uma concha vazia. Não é apenas um quarto vazio. Ele era forçado a conviver com o vazio que se expande gradativamente em seu interior. Por enquanto, o vazio e a memória estão se confrontando. Mas, por fim, queira ou não, esse vazio irá engolir todas as suas lembranças. É apenas uma questão de tempo. O vazio para onde o pai está conduzido será o mesmo vazio de onde eu saí? Espero que vocês tenham gostado deste trecho do livro este que da obra de Haruki Murakami é aquele que eu gosto mais, um Q84, que é dividido em 3 tomos de uma história maravilhosamente bem escrita e interessante. Se você desejar ler a obra completa, ela está publicada no nosso canal do YouTube para todos lerem, na playlist 1Q84.
Mais uma vez eu queria agradecer à Rádio Teletema, Espaço da Inclusão, por essa parceria no nosso programa Momento do Audiolivro. Tenham todos uma boa semana, um abraço e até domingo que vem.